Semana passada a gente deu uma folga aí para o Gotchard para nos concentrarmos mais em falar do Ultra, então voltamos essa semana para 2 episódios para falar do episódio 5 e 6 do Kamen Rider Gotchard. Mas como sempre, antes disso, para relembrar o que aconteceu aí nessas histórias, vem aí o Ichigozinho e depois a gente volta aqui para falar a respeito. Olá, bem-vindos! É o Ichigozinho chegando para falar em dose dupla do Kamen Rider Gotchard. O episódio 5 já começa com um lutador dessas lutas livres, criando confusão por aí e olha, uma pessoa perfeita para virar um monstro. E o Ichinose parece que foi bem na prova de matemática. Ele percebeu que para usar as 2 cartas em seu cinto, ele precisa ter um resultado de 10. Somando as 2 cartas, o número final tem sempre que ser 10. Os estudantes, então, à procura de Kemis, acabam chegando a um local de treinamento de lutadores. E eles ficam surpresos quando o dono do dojo, um ex-lutador, tem como companheiro um bonequinho que está possuído por um Kemi. O lutador inimigo aparece querendo vingança e infelizmente o Gotchard não é páreo para ele. Com a ajuda do novo Kemi, que olha que surpresa, entra no corpo do seu amigo fazendo ele voltar à juventude, o Ichinose vai treinar para conseguir vencer essa luta. E agora o Gotchard usa o Antrooper e o Wrestler G para enfrentar o vilão. E Ichinose finalmente vence a batalha. No episódio 6, o Kurogane Spanner aparece no restaurante da mãe do Ichinose para comer. E olha só, ele mostra os dotes culinários e humilha o nosso herói. E o Stalker do Kurogane, que perdeu para ele numa prova de alquimia, surge agora como vilão e acaba raptando a Kudo, pensando que ela é o interesse amoroso dele. O Ichinose e o Spanner vão atrás do monstro e o Gotchard tem uma nova combinação com o Burning Nero e o Gorilla Sensei. O Vaval parte para cima do monstro, mas é o Gotchard que salva a Kudo. E o nosso herói, vendo que o Kurogane não conseguia alcançar o vilão, dá uma ajudinha e o monstro é derrotado. Será que o Spanner realmente não lembra de alguns detalhes do seu passado? Quais são as reais intenções dele? Vamos ficar ligados no Kamen Rider Gotchard. Go, Gotchard! Bom, e Dani, eu tenho acompanhado os comentários aí das pessoas, aqui no nosso canal mesmo no YouTube, também lá no Twitter, e ainda tá, eu falei isso semana passada pro Kuroda, ainda tá bem dividido assim, o pessoal que odeia, só que o pessoal que odeia já tá deixando de assistir o Gotchard, né? E o pessoal que tá gostando, e não tem muita gente no meio do campo achando assim, mais ou menos, mas sabe que eu tive uma sensação para os 2 lados agora com esses episódios 5 e 6, porque eu gostei do 5º episódio, eu só achei meio repetitivo, de novo, luta livre. A gente já teve em outras séries, Rider, inclusive Sentai. É interessante porque a gente não tem visto isso na Tsuburai. Eu acho que a Toei deve ter um acordo aí com a Associação Japonesa de Luta Livre para sempre colocar algum episódio com temática de luta livre. Lá no Zero One, no começo, não era bem luta livre, mas também fisiculturismo e não sei o que lá. Parece que sempre tem algo nesse gênero. Você acha que sim? Claro, são poucos episódios de Gotchard. Você acha que aí não dá tempo, é pouco tempo para comparar com Gits? É porque são caminhos muito diferentes entre as 2 séries, né? Tanto em temática, o Gits tinha um elenco, digamos assim, mais velho, apesar de que são muito jovens ainda, mas mais velho porque agora o elenco é colegial, né? Pessoal de ensino médio. Então isso também faz diferença, é um caminho diferente. Aí talvez dê para comparar melhor com o Kamen Rider Force, que também se passava na escola, né? Mas então talvez ainda seja cedo para concluir alguma coisa. Agora nesse 5º episódio,
que eu achei que ficou bem interessante, foi bem desenvolvido. Eles tiveram um convidado ali, o cara que cuida do local onde os treina luta livre, foi muito bem, e eu acho que teve uma boa história para o Ichinose adquirir a carta do lutador de luta livre. Mas já no episódio 6, me incomodou um pouco, porque a gente tinha ali um stalker, né, o cara que estava perseguindo Kurogane. Eu achei, me lembrou um pouco King Oger, mas King Oger tem um sentido de ser. O Kaguragi, ele tem uma explicação para ele ter aquela forma teatral de agir, né? Já aqui, no Kamen Rider Gotchard, não fazia sentido nenhum esse Stalker. Ele fazia caras, bocas, andava meio agachado, fazia assim. Tava uma coisa meio besta, meio boba. E quando... Pastelão. Até meio pastelão. E quando eu tô assistindo um episódio e daí eu olho assim, que horas são? Lembro que eu tenho que fazer alguma coisa depois? É porque o episódio não tá me interessando mesmo. E aconteceu isso assistindo o Gotchard. Eu percebi que o episódio não me ganhou, eu não senti assim sinceridade, né, na história. Não deu. Se piscou, opa, não prendeu tanto. As pessoas, eu vejo assim, quando tem uma troca de série, porque a anterior é melhor, né? A gente acostuma com a anterior, então a anterior é melhor. Gotchard, as pessoas também, eu vi comentários de que por ser colegial, né, porque agora é adolescentes, né, parece que não é muito bem aceito para o público brasileiro. Quando é um adolescente, o Kamen Rider passando também, as pessoas não aceitam muito isso. Mas aí, como você dizer, pelo público brasileiro, porque a gente não tem nenhum adolescente, eu acho, aqui no Brasil, ou criança, né, assistindo o Kamen Rider Gotchard. Mas como lá no Japão o alvo é a criança, eu acho que as crianças estão gostando, né? Porque ele traz elementos, como algumas pessoas já falaram aí, por exemplo, do Pokémon, não só no sentido de capturar os Kemis, porque é isso que eles estão fazendo, né? Como você tinha que capturar os Pokémons, mas até porque cada cartinha... e, de novo, agradecer ao Gustavão, que enviou aí as cartas da série, né? Porque cada cartinha, o Kemi fica falando o seu próprio nome, né? Então, né, como Hopper One, o que ele diz o tempo inteiro, né? Opa, opa, opa. É isso que ele fica dizendo, né? Aqui, o One Trooper, quando ele fala o próprio nome, né? Isso é bem coisa Pokémon. Então, as cartas são muito legais. Apesar de que não é algo novo em Kamen Rider, a gente já teve em Yuki, em Blade, no Decade, já tá algo bem batido usar carta, mas é legal, é legal, e tá sendo usado de uma forma diferente, talvez, do Decade e do Ryuki, mais parecido com o Blade, porque no Blade eles capturavam os Undeads nas cartas, meio parecido com agora capturar os Kemis aqui também, para depois usar o poder deles, né? O Gotchard é o novo Pokémon. Quem sabe ele cumpre esse papel para agradar a criança japonesa, e daí pode vender bastante, né? Pokémon é um sucesso incontestável no Japão há muitas décadas, né? E agora, uma parte que ficou misteriosa no episódio 6 é que parece que o Kurogane, ele não reconheceu esse adversário, esse cara que perseguia ele de um ano atrás, quando eles fizeram a prova de alquimista nível A, e o perseguidor foi reprovado. Parece que o Kurogane não reconheceu, então ainda tem um mistério aí para saber exatamente o que ele é. Nos comentários do YouTube teve gente que comparou com o Machine Chaser lá da série do Kamen Rider Drive, e faz sentido porque o Valverde não é um Kamen Rider, como o Machine Chaser não era. Depois tem o Kamen Rider Chaser lá no Drive, o que eu acho que provavelmente vai talvez se seguir o mesmo caminho aqui no Gotchard, e ele vai se tornar realmente um Kamen Rider. Mas para isso precisa desvendar e descobrir exatamente o que acontece com ele e por que ele
fica tão em cima lá da menina. Aliás, a menina, que eu sempre esqueço o nome, que tá sempre junto com o Itinossi ali, é a única pessoa que ele trata bem, né? Para todos os outros ele é meio nariz empinado e meio chato, assim, meio uma soberba meio incômoda, né? Bem primo do Yamas, né? Acho que até que nesse ponto ele lembra... só que ele é mais chato, ele lembra um pouco o Tendo lá do Kamen Rider Kabuto, né? O protagonista. Mas ele é mais chato ainda. Nossa, tem pessoas que conseguem.